A todo momento a gente vê na televisão, ouve no rádio, lê nas revistas, lê na internet, histórias, relatos de pessoas que perderam seu emprego. Pais, mães de família desesperados, entrando em filas, colocando seus currículos em redes sociais ou em sites de busca de empregos, porque querem dar sustento para sua família. O desemprego realmente é um mal social, é um problema que afeta a essência do indivíduo. Quero inclusive citar aqui, fazer uma citação de um português, de um pensador português, Francisco Providência. Ele diz o seguinte: o desemprego é o maior problema social de um país. Um povo sem trabalho não pode ser feliz. Sem trabalho não há pão. Sem pão não há razão. Razão de ser, razão de existir, razão de possível convivência humana. Pastor Eduardo Oliveira, o Francisco Providência toca numa questão tão importante, né? A dignidade que é ameaçada quando se perde o emprego, né? Quando se perde a fonte de renda. Isso mexe muito com a pessoa. Primeiro, obrigado, viu, por ter vindo aqui ao Mente Aberta. É um prazer estar aqui. Realmente, essa questão tem assolado muitas famílias. O homem desempregado, sem ser o provedor, e isso afeta diretamente o lar, a família, o relacionamento com os filhos, a esposa, né? Estou falando do homem, mas tem a mulher, são dois perfis diferentes. Hoje em dia, o perfil da mulher é aquela mulher que, além dos serviços de casa, também tem a sua renda complementar para ajudar o homem em casa, né? E às vezes ela é a renda, né? A renda, é verdade. Então, isso é um perfil que cresce a cada dia. A cada dia mais as mulheres estão no mercado de trabalho, estão crescendo, estão buscando novas oportunidades, estão estudando, não é verdade? Então, essa questão do desemprego é algo que tem machucado muitas famílias, muitos relacionamentos abalados. E mexe não só com a questão financeira, mexe com como é que eu posso dizer, com a essência do indivíduo, mexe com as emoções, né? Sim, tudo, né? O homem, ele tem que mostrar que ele está provendo, não é verdade? Então, a partir do momento que ele não provê, ou até mesmo que a mulher ganhe mais do que ele, né? Então, tem pessoas, às vezes, que me procuram, mulheres, pedindo oração, porque ela está empregada, mas o marido está desempregado. E aí, o caos dentro de casa. Eu quero até te provocar, eu vou chamar de Eduardo, ficar pastor Eduardo. Por favor. Já tive o privilégio de trabalhar com o Eduardo há um bom tempo. Eu era diretor pedagógico da escola e ele era o diretor. É verdade, nós trabalhamos um tempo curto, mas foi algo muito interessante. E foi um bom tempo, né? Então eu tenho liberdade, vou perguntar, vou fazer pergunta difícil, viu? Não vou facilitar para o seu lado, não. Tem uma questão atual no nosso país que me incomoda muito, que é a questão do assistencialismo dos programas sociais. Eu não sou contra o programa social, tá? Seja, por exemplo, a lei de cota, seja a lei de inclusão, ou seja Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa o que quer que seja. Mas eu já tenho ouvido muitas críticas, e eu concordo com várias delas, de que há pessoas que encostam no programa social e, por exemplo, o Bolsa Família, e não buscam emprego, vivem de Bolsa Família. Como cristão, isso não fere, e como cristão evangélico, isso não fere a nossa essência de cristão evangélico, o viver e pensar, não, vou continuar no programa social. Né? Porque eu lembro, Max Weber, na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele fala disso, de que está na ética protestante a ética do trabalho. O cristão evangélico não pode se contentar com isso. Né? É complicado porque, se não for bem direcionado, as pessoas se acomodam. Então, se acomodou, a pessoa não quer crescer, já tem aquela renda ali, vamos dizer assim, aquela cesta básica que recebe. Pinga, mas não falta. Então, isso é muito complicado e isso a pessoa não cresce, né? Não desenvolve. Então, a gente tem que saber dosar muito. Tem muitos trabalhos, muitas igrejas, muitas instituições que têm esse trabalho filantrópico, têm esse trabalho social, na verdade, de dar comida, de dar assistência. Mas tudo isso a gente tem que analisar, porque às vezes nós achamos que estamos ajudando a pessoa, mas a gente está, às vezes, atrapalhando ela de crescer, de se virar, de procurar novas oportunidades. Então, é muito complicado, a gente tem que saber muito. Não é que a gente é mal, não, né? Mas a gente tem que avaliar caso a caso, né? Então, nós temos, na igreja, nós temos a beneficência.
Então, cada caso dos membros nós avaliamos e orientamos eles. Que é a parte filantrópica. Isso. Porque além da ajuda, nós também damos ajuda de orientação, não é verdade? Tem pessoas que estão muito endividadas. Então, a gente ajuda, dá uma cesta básica, né, faz alguma coisa, mas também, olha, o que a gente pode te ajudar? O que a gente pode estar te ajudando para você não se endividar tanto, para você negociar suas dívidas, não é verdade? Então, assim, é muito interessante esse quesito. Nós temos que ajudar, dar o pão, não é verdade? Que nem às vezes a pessoa chega lá com fome. Eu vou fazer uma oração por ela? Né? Então é complicado. Ela fica até com raiva, a gente espiritualiza onde tem que espiritualizar, mas tem coisa que nós temos que dar assistência para eles. Ó, primeiro, a pessoa está com fome, então tem que dar comida. Sim. Ele só vai me ouvir depois que ele comer. Então, demos a comida, demos assistência, aí nós vamos avaliar e conversar e ver no que nós podemos ajudar, onde nós podemos direcionar, não é verdade? Para que ele não precise voltar pedindo comida novamente. Para não que precise voltar. E a dignidade, né, volte à dignidade, seja do homem, seja da mulher, e aí impacta na família, e a gente pode tratar a família. Então, tem várias situações que nós temos que ter muita sabedoria de realmente poder ajudar, e não ajudar a pessoa a se acomodar, não é verdade? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. É a diferença da assistência para o assistencialismo, né? Sim. Dar assistência é importante. Agora, deixar a pessoa viciada naquela oferta, naquela... Aí é o perigo, ação. né? Você fica preso, né? Tem Bolsa Família e tantas outras coisas. É interessante, é importante. Mas, quem sabe, a pessoa, se tivesse uma outra iniciativa, se durante um tempo usufruísse daquele benefício e depois, não, isso aqui é só um período, né? Mas, infelizmente, cada vez mais que você dá, mais a pessoa quer e aí vai se acomodando e aí afeta muitas áreas. Eu já vi várias vezes comentários assim, uma enxada para carpir um terreno não quer, né? Cozinhar não quer, né? Tem situações, um dia eu estava numa feirinha e tinha uma pessoa abordando, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. E o dono de uma barraquinha, ele chegou e falou, meu irmão, eu não tenho dinheiro para te dar não, mas eu tenho emprego, porque o rapaz que me ajuda faltou. Então, se você me ajudar aqui até a noite, eu vou te dar X. Ele falou, não vai dar não. Aí saiu dali e voltou a pedir dinheiro, porque é mais cômodo você pegar R$1, R$2, R$3, né? E outro dia vai ter outra situação, outra pessoa te ajudando, do que você realmente ter um trabalho ali. É interessante que o nosso pastor Márcio Valadão, ele diz, olha, emprego pode não ter, mas trabalho tem muito. Tem, né? Você vende um bombom, você vende um brigadeiro. Esses dias eu estava dando uma aula na faculdade de administração, CTMDT, e aí eu dei uma tarefa para eles, né? Falei, vocês vão ter que elaborar alguma coisa, vender alguma coisa, custo, despesa, um projeto simples. E aí, depois, na aula seguinte, o pessoal voltou e falou assim, eu até dei uma sugestão, falei, faz um brigadeiro, é algo só para você saber trabalhar e administrar os ingredientes, quanto você comprou, quanto você gastou, ver o custo, o lucro. Impressionante, pastor. O pessoal, umas 2, 3 grupos fizeram brigadeiro para vender. O pessoal ficou assim, abismado, falando, nossa Deus, que bênção, teve um custo baixo. E o povo compra, R$2 um brigadeiro aqui e ali, aí teve uma renda, teve um lucro bom. Tá vendo? Você cria um negócio aí, na verdade, num aperto, faz um brigadeiro, faz algo simples. Às vezes as pessoas têm constrangimento de fazer algo simples, né? Mas o simples gera muitas coisas, não é verdade? Tem um empresário conhecido meu, ele tinha uma loja de roupas e tantas coisas, e tinha funcionário, tudo, aí de repente ele fechou. A loja falou, não, eu trabalho para pagar a conta. E ele gostava de vender, e ele começou a vender pano de prato, pano. E ele começou a faturar mais vendendo pano de prato. Olha que coisa. Do que com o negócio dele. Então, assim, tem várias estratégias, né? Agora, quando a gente pensa em crise, como que a gente está vivendo no Brasil, que em nome de Jesus vai passar. Amém. Né? A gente ora por isso, né? Ora e torcemos mesmo para que as medidas que forem tomadas nos 3 níveis de governo possam ser bem-sucedidas. A gente pensa que
muitas famílias estão hoje sofrendo. E você citou o pastor Márcio Valadão, né, da nossa igreja lá. Há algum tempo ele teve a iniciativa do culto Bom Samaritano. Foi ele que teve? Foi ele. Como é que é? Como é que foi a história? O culto Bom Samaritano era interessante que tinha um trabalho com empresários, desempregados, tudo junto. E o pastor Márcio teve uma ideia de se dividir. Então, criou um trabalho só com empresários, que é o CRI, Cristãos Empreendedores, e ele criou um outro culto, uma outra reunião, ao mesmo tempo, num outro salão da igreja, chamado Bom Samaritano, né? Então, ele ficou durante toda a semana, e aí veio no coração dele, Bom Samaritano. E o interessante é que, para dividir o público, então eu estava no culto, não sabia que era eu quem ia dirigir o culto, né? Sobrou. Não, essa aí a gente tem que se adaptar rápido às coisas. E eu estava no culto, assistindo o culto, de repente, pastor Márcio, e agora? Estava o pastor André Valadão também. O culto CRI, com os empresários, vai ser aqui no salão A Capela, na Capela, que é um salão... Lá em cima. Lá em cima. E aí ele disse assim, lá embaixo, endividados e desempregados, com o pastor Eduardo. Eu falei, nossa Deus, que Eduardo que é esse? Quem é esse Eduardo? Coitado, eu falei, meu Deus do céu, é verdade? E aí nós aceitamos o desafio, não é verdade? Aí eu imaginei assim, nossa Deus, o André Valadão vai estar com os empresários, o Eduardo Oliveira lá embaixo, né? Meu Deus do céu. Mas foi algo maravilhoso, desde que começou o culto. Muita gente tem conseguido se recolocar no mercado de trabalho. Mas quando você fala assim, do culto dos desempregados, dos endividados, às vezes a impressão que pode passar assim, aquela coisa da corrente. Não. Como é que é o culto? É um culto normal. Nós temos uma parceria com um site, é o site Vagas com Z, vagaz.com.br. É um parceiro nosso que nos auxilia pela internet, então a pessoa manda currículo, tudo. E ao término do culto, nós temos um mural de vagas de emprego, que a pessoa vai lá e vê a vaga e entra em contato e muita gente tem se recolocado. Mas durante o culto, a reunião, tem um período de louvor, né, e tem uma parte que nós fazemos uma campanha de oração. Então, muitas pessoas lá vão porque estão desempregadas. Outras pessoas vão porque conhecem alguém que está desempregado. Mas tem pessoas que vão lá, que se identificam com o culto, que pode estar endividado, quer buscar uma melhora no seu casamento, em outras, na sua saúde, em outras áreas da sua vida. Então, ali é um público bem mesclado mesmo. E o nosso foco ali, na verdade, além do emprego que é oferecido, que tem as vagas lá, mas é falar da palavra de Deus, porque é só a palavra. É a palavra que muda a minha e a sua vida, é a palavra que muda a minha e a sua história, é a palavra que muda a minha e a sua casa, é a palavra de Deus. A gente enfatiza muito ali no culto também o caráter cristão, porque uma pessoa com um caráter cristão se dá bem em qualquer lugar que tiver. Então a gente tem esse trabalho não somente de dar a oportunidade de emprego, as vagas, tá ajudando pessoas, então nós pegamos os currículos, né, passamos para algumas empresas já entram em contato com a gente, nós divulgamos, a pessoa na mesma semana já está empregada, mas nós trabalhamos também na palavra, o fortalecimento da fé das pessoas. Uma pessoa que está desempregada, com um problema até mesmo endividado, a pessoa não tá desempregada, mas está endividada. Quantas pessoas E que ensinamentos são dados? Por exemplo, vocês dão textos bíblicos, como é que é? Porque, por exemplo, o endividamento... várias pesquisas atuais têm mostrado que chega a 80% da população brasileira tem algum tipo de dívida, para além da dívida de água, luz, telefone, que são as contas regulares, né? Que tipo de palavras vocês dão? Nós damos orientações para eles, né? Então, tem algumas palestras e o ensinamento do Senhor é muito importante. Jesus mesmo fala, quem vai construir uma torre não vai calcular para ver se consegue terminar ela, não é verdade? E em cima de algumas palavras, nós damos orientações. Olha, cuidado, não é tudo o diabo, não. Não é o diabo que passa cartão de crédito lá, não é verdade? Não é o diabo que assina o talão de cheque, não é ele não, né? Ele induz, mas assim, sou eu e você, então nós temos que assumir a nossa responsabilidade e falar, não, a culpa é minha, eu estou endividado porque eu errei. E agora não adianta também eu ficar frustrado, em depressão, parar. Agora eu tenho que resolver o meu problema. Porque foi interessante você colocando, pastor Eduardo, porque às vezes a gente tem um discurso do devorador,
do espírito devorador. É uma comodidade gospel, não é verdade? Porque, meu irmão, o crente, é bom ser crente. É bom ser crente demais, porque o crente tem desculpa a tudo. Né? Tá difícil, né? Como é que você está? A peleja, e amanhã o deserto, e amanhã não, é o cão, não é verdade? As metáforas todas. Tem várias desculpas para cada dia do ano, não é verdade? Uhum. Mas para realmente resolver o nosso problema, aí é a palavra, aí é o entendimento, aí é a aplicação bíblica. E as palavras de Jesus, para cada uma delas, nos ensina muitas coisas, principalmente na nossa área financeira. Não, pelo que eu estou entendendo, então, tem assim, ir no culto do Bom Samaritano, a pessoa, porque às vezes a pessoa, vou lá no culto, vai ter aquela oração do poder, e eu saio de lá poderoso, que é o primeiro emprego. Vai mexer no caráter. Vai mexer no caráter, vai ter oração de poder, com certeza. Todo culto tem oração, sim, e claro. Toda oração tem poder, né? A palavra tem poder. Mas a gente vai trabalhar no caráter, ensinar, olha, você tem que fazer isso. Porque eu fui pensando, às vezes é isso, né, o pastor Eduardo? Vamos pensar, o desemprego ou o endividamento, qual a razão do endividamento e qual a razão do desemprego? Porque, de repente, a pessoa está desempregada porque ela fez algo errado na empresa antiga, não sei. Se ela não mudar o comportamento, e se ela for reencaixada, ela pode perder novamente, né? Nós temos que entender muito o momento. Então, nós temos que ter reservas e tantas coisas, porque hoje pode estar bom, amanhã pode estar mal. Hoje eu pode ter a fartura, amanhã eu posso estar na escassez. Uhum. Né? Então, José ali, o que ele fez? 7 anos de fartura, ele encheu bem os celeiros, abarrotou, porque quando viesse a escassez, ia suportar aquela escassez. Então, muitas pessoas vivem um pouco do passado também. Tem momentos que nós temos que ter sabedoria para baixar o nosso padrão de vida. Baixar a bola um pouquinho. Baixar a bola. Então, eu já passei por isso. Eu tinha um padrão de vida muito melhor que eu tenho hoje, mas não é por causa disso que eu vivo mal, não é verdade? Então, eu tive que abaixar. Eu gostaria de ter um carro X. Claro, qual homem que não quer ter um carro Sim. bonito, né? Mas eu posso. O que eu tenho me atende, o mais simplesinho. Então, é essa ponderação que nós temos que ter e não é vergonha nenhuma. E aí a gente tem que baixar a nossa soberba. Muitas vezes a gente descobre que nós somos orgulhosos. Mas será que também não tem muita... E às vezes a própria igreja faz, igreja que eu digo assim, igrejas evangélicas, incentivam a inveja. Sabe aquela coisa da grama do quintal do vizinho ser mais bonita? Porque parece que muitas pessoas se endividam porque querem ter o que o outro tem. O do outro é mais bonito. O pastor Márcio, quando a gente recebe boletim na igreja, o boletim, cada um recebe boletim, né? Aí depois ele fala assim, filho... O Atos hoje, você diz? É o Atos hoje, né? O Atos hoje. Ele, filho, aí olha para o lado, troca o boletim com o do lado, porque o do lado é sempre mais bonito que o seu, não é verdade? Então é complicado, né? Não basta eu querer ter o que o outro tem, eu não quero ter igual a dele, eu quero ter o dele. Então isso é muito complicado. Então, desde já eu ensino meus filhos, olha, você vai conviver com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor do que você, do que o papai tem, e outras menor. Uhum. Então você tem que saber dosar. Glória a Deus por aquele que tem muito, usufruir daquele muito. Mas isso, eu tenho que ter um entendimento que o que eu tenho, poxa, Deus me deu. Eu tenho que saber administrar o que eu tenho. E tem muita gente que tem menos, tem pouco e vive muito bem com pouco. Entra aí a prosperidade, essa pessoa que tem menos do que muitos, mas vive bem. Isso é prosperidade, isso é prosperidade. Prosperidade não é ter um carro zero, uma casa, um avião, um iate, não é verdade? Normalmente a gente vê esses anúncios, né? Sim. As fotos. Isso todo homem, todo ser humano quer. Mas a prosperidade vem muito dessa questão ausência de necessidade. Né? Então, a gente, poxa, eu não ganho tanto, mas isso eu pago minhas contas, eu tenho minha vida, estou bem na minha casa, meus filhos, minha esposa. Tem tanta gente que vive tão bem com pouco e tem tanta gente com muito que vive tão mal. Então, verdade. A questão não é, muitas vezes, o quanto nós ganhamos, mas é o quanto nós gastamos. A gente tem que tomar o momento que eu estou passando, hoje, um momento de crise, então, assim, eu tenho que ser mais cauteloso. Então, eu tenho que esperar um pouquinho mais, diminuir um pouco, cortar algumas coisas. Então, talvez até, para quem não está endividado, mas não quer ficar, seria bom ir no culto do Bom Samaritano. Sim. Eu estou pensando que você está falando. Lá a gente abrange tudo, não é verdade? Não é só desempregado e endividado. Não, se a gente for ver quem está endividado, quem
Quantos não estão endividados? Quantas pessoas empregadas não estão endividadas? Mas lá nós temos dado orientação geral para todos, que afeta todos, quem está empregado, quem está desempregado. Nós oramos, nós abençoamos, nós ungimos. Você falou que tem testemunho também, não é? Sim, sim, tem um momento da campanha, são 7 semanas na campanha, então a pessoa pega um cartão e aquilo eu falo que é um cartão e a pessoa coloca ali o seu propósito e também tem 7 campinhos para colocar a data das 7 segundas-feiras que ela participa. E eu falo, por Deus, isso aqui não é para você esfregar na cabeça para passar dor de cabeça, colocar debaixo, não é cartão ungido não. Isso aqui é só um instrumento, é um instrumento de Deus para você se lembrar que você tem um propósito. Sim. Né? Então, se não acontecer o seu propósito, Deus vai te surpreender, mas não perca as esperanças. É um momento que nós vivemos hoje, sabe, Cássio? Você citou aí 11 milhões de desempregados. Isso é estatística, isso os números oficiais, né? Mas isso pode se multiplicar, pode ser 22, pode ser 33 milhões e muito mais, que tem muitos trabalhos informais que são afetados. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial, sabe, nesse momento, porque a pessoa está frustrada, a fé está abalada, a autoestima está baixa, é uma turbulência de sentimento muito grande. Então a gente tem que saber até mesmo colocar bem as palavras, realmente falar o que Deus quer que nós falemos, não é verdade? Porque a questão não é só encher um culto. A questão, graças a Deus, muitas pessoas têm me procurado, eu mando uma mensagem de voz, assim como o nosso pastor Márcio, não é verdade? A gente tem que copiar os melhores, os nossos referenciais, uma mensagem de áudio para todos, para muita gente, né? Até depois que se quiser colocar o meu número de telefone, para as pessoas estarem na tela, né? Mandar um WhatsApp, eu mando todo dia, isso para fortalecer e as pessoas retornam, falam, glória a Deus, pastor, que palavra abençoada, foi na hora certa, eu repassei para meu amigo, né? Então a gente tenta, de uma forma bem sólida, na palavra, né? Porque o que salva é a palavra, o que cura é a palavra, o que resolve é a palavra. Agora, muita gente acha assim que falar de coisas materiais, financeiro, emprego, isso é pouco espiritual. O que você tem a dizer sobre Jesus isso? fala muito sobre dinheiro na Bíblia. Não podeis servir a 2 senhores, a Deus e ao diabo. Não, a Deus é mamão, a Deus é o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um dia um rapaz chegou para mim e falou, pastor, a Bíblia fala que o dinheiro é uma desgraça, né? Dinheiro é uma desgraça, essa coisa de dinheiro. Eu falei, não, meu irmão, dinheiro é bênção, é bênção. Vou mostrar para você como que é importante dinheiro aqui, meu irmão. Vai no supermercado, enche o carrinho, sai no caixa e fala assim, Deus te pague. Vai lá, meu irmão, fala. Vai preso, vai dar problema. Por quê? Porque você precisa de dinheiro. A questão não é o dinheiro. A questão é o amor ao dinheiro. Onde é que está o meu coração? E por amar mais ao dinheiro, muitas vezes, do que a família, do que a Deus, e aí que as desgraças vêm sobre muitas casas. Mas nunca é tarde, sabe, Cássio? Nunca é tarde. Eu não sei como é que está a situação das pessoas que estão nos ouvindo, na verdade, como estão os corações. Muita gente chega ali, mas ali abalado, chateado, triste, humilhado. Mas nunca é tarde para Deus transformar, para Deus mudar a história das pessoas. Há sempre esperança. Eduardo, às vezes fala, o culto do bom samaritano dos desempregados e dos endividados, sempre vai no masculino. Mas tem muita mulher, né, no culto. Não, muita mulher. Tem muitas mulheres no culto. Né? As mulheres estão procurando hoje, na verdade, porque, infelizmente, com essas questões de divórcio, de separação e tantas coisas, é mais cômodo para o homem. O homem vai embora, pega a mala e vai embora. Deixa a mulher, deixa os filhos e deixa as contas. Legal isso. Na verdade, porque a conta vai para o endereço. Então, ele sai do endereço e fica lá tudo. E as mulheres, é uma parte, né, nesse perfil, mas as mulheres estão buscando, estão no mercado de trabalho. Se você for ver em qualquer loja que você for, em qualquer local que você vá, hoje você vê as autoridades, são mulheres. A mulher está ocupando o mercado de trabalho e fazendo com muita perfeição, não é verdade? Então,
E as mulheres buscam para elas, para o sustento delas e buscam para os maridos. Isso tu pensa, deve ir mulher também, porque o marido é desempregado e vai lá. Sim, e vão chorando e vão buscando, porque a mulher tem, por ela falar, né, tem uma desenvoltura melhor para falar, então elas expressam, elas falam, elas resolvem, elas conversam, elas correm atrás. Tem muitos homens que, quando começa a dar errado, o desemprego e tantas coisas, ele se retrai. E aí isso afeta a família, porque ele fica calado, ele fica sério, se isola, e aí descompensa a família. E às vezes, por não se expor, ele nem vai saber das possibilidades de saída, né? Sim. Então, vamos lá, vamos deixar marcado para os nossos telespectadores que querem conhecer o culto, né? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, no Salão Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha, nós estamos ali, começa às 19h30, até às 21h30, um pouquinho antes. Tabernáculo é aquele salão mais pertinho da avenida, é o maior. maior. Isso, é o maior ali, cabe bastante gente lá, tem o templo principal ao lado, um anexo ao lado. E ali tem muita coisa boa acontecendo, muita transformação, muitos testemunhos, pessoas que às vezes são abençoadas e não voltam no culto, não é verdade? Porque conseguiu o trabalho e está trabalhando. E a pessoa me encontra às vezes na igreja, na rua, ou no shopping, em algum lugar, a pessoa me encontra, eu mando uma mensagem, pastor, eu não estou conseguindo ir porque eu consegui um trabalho. Eu falei, glória a Deus, irmão, então vai, não tem problema, não é importante você estar trabalhando. Vem no culto domingo. Vem no culto domingo, vem aí ouvir a palavra, não é verdade? E tem muitas pessoas também, aproveitando, às vezes eles tinham um patamar, tinham um trabalho, ganhava X. Mas hoje as oportunidades para aquela vaga, para aquela área de atuação dele não tem, mas tem outros tipos, outras áreas que vai ganhar menos, mas que vai, nesse momento, dar um fôlego para ele. Então, a gente tenta mostrar também que às vezes ele não consegue na área que ele estudou, na área que ele tem tantos anos de experiência, mas é um momento agora que a gente não pode rejeitar certas coisas. E às vezes de onde nós menos esperamos e achamos que não somos valorizados, é de onde Deus pega, abre a porta, eleva e Deus nos surpreende, rompe, né? Nos surpreende. Pastor, obrigado, querido. Foi Amém. uma honra tê-lo aqui. Né? E então, todo mundo convidado, então. Segundas-feiras, 19h30, no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha, pastor Eduardo e toda a equipe do culto Bom Samaritano. Bom Samaritano. Obrigado, querido. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado também você que participou desse papo aqui com o pastor Eduardo. Que você possa mesmo buscar, né, de Deus a solução para o seu problema. Não fique deprimido, não fique em casa, não. Busque, tem gente que vai te ajudar. Tenho certeza que Deus vai te ajudar a resolver essa situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.